Olá, sexto ano. Atividade com base em arte, páginas 68 e 69 do caderno Trilhas de Aprendizagens 2. Leitura do documento, ouvir o arquivo de áudio sobre povos indígenas, africanos e europeus no Brasil. Arte Marajoara. Hoje vamos estudar sobre a diversidade cultural em nosso país. Essa prática de olhar para a nossa origem revela muito sobre quem somos e também sobre a necessidade de valorização de cada parte da nossa história, principalmente aquelas que foram apagadas dos livros, mas que vivem através da nossa cultura, sendo passada de geração para geração. Aqui embaixo tem o texto que está no caderno Trilhas, Matrizes do Brasil. Os povos originários constituem aproximadamente 305 etnias no Brasil e falam mais de 274 línguas, somando uma população estimada de 817.963 indígenas. Então, olha só quantos povos e línguas diferentes existem, né? Porque é indígena que é tudo igual, né? Isso aqui a gente já conversou, então a gente, na verdade, aqui só está retomando. Fazem a diversidade cultural do nosso país, trazem hábitos de vida religiosos e línguas maternas. Os povos nativos deixam heranças importantes como a cerâmica marajoara, a tecnologia do tear, a pintura corporal, que determina suas etnias e rituais, o artesanato, a arquitetura, o cultivo e a culinária. Além do uso de muitas plantas medicinais presentes nos nossos hábitos até hoje. Com a expansão colonial no país, os europeus sequestraram em navios negreiros povos de diversos países, como Congo, Angola, Moçambique, Nigéria, Guiné e Costa do Ouro no continente africano. Quando a gente fala os africanos, muitos pensam que é a África e é um país só, um lugar só, e na verdade não é. A África é um continente, dentro dele tem vários países. E são desses países que essas pessoas foram retiradas para serem transformadas em escravos. Infelizmente, no nosso país, povos negros que em terras brasileiras foram escravizados. Bantos negros e gegés trouxeram sabedoria africana na cultura, engenharia, matemática, culinária, linguística, nos costumes religiosos e na tradição oral. Então está falando que tanto os indígenas quanto os africanos, eles já tinham um modo de viver, suas crenças, cultura, comida, língua, idioma, modo de pensar, religião, e tudo isso foi incorporado na nossa cultura. E cada pessoa segue aquilo que acha que é certo, que lhe convém. Após a abolição da escravatura em 1888, uma intensa migração europeia se deu. Muitos imigrantes vieram fugidos de guerra ou situação de crise financeira, assumindo como assalariados o lugar dos negros libertos na nova configuração do mercado de trabalho. Italianos, alemães, espanhóis também influenciaram a cultura e culinária e o artesanato no nosso território. Mais adiante chegaram os povos asiáticos e sírios libaneses. O Brasil é multicultural, ou seja, uma mistura de várias culturas que veio de vários outros países do mundo todo, né? Dada essa diversidade, que comunidades em todas as regiões do país criam e recriam diariamente. Então a gente é uma mistura de tudo um pouco, né? Aí aqui embaixo está escrito alguns esclarecimentos acerca de algumas palavras que estão no texto. Na cidade de São Paulo existem 3 territórios indígenas Guarani. 2 estão localizados na Zona Sul, em Parelhos, e outro na Zona Oeste, no Jaraguá. O vatapá, o caruru, o acarajé e a feijoada também trazem características africanas, assim como instrumentos musicais, entre eles o berimbau, o agogô e o afoxé. Então, todas essas coisas aqui, elas ainda existem hoje em dia no nosso país, e isso
acontece porque foi passado de geração para geração. E se foi passado de geração para geração, tem relação com a nossa cultura. Aí aqui eu coloquei um texto sobre a arte marajoara. Esse texto ele não tem na apostila de vocês do caderno Trilhas, mas eu achei interessante colocar para a gente conhecer um pouquinho de uma arte indígena que é muito bonita. A arte marajoara é conhecida pelo nome de arte marajoara o conjunto de artefatos, sobretudo a cerâmica, produzida por antigos habitantes da ilha do Marajó, no Pará. A sua importância reside no fato de ser considerada a mais antiga arte cerâmica do Brasil e uma das mais antigas das Américas. Sua fase mais popular entre o público e que também é alvo de maioria das pesquisas situa-se no período de 400 a 1400 depois de Cristo. Aqui do lado tem algumas imagens de vasos e jarros feitos de cerâmica de barro e com desenhos e técnicas semelhantes ao que os indígenas marajoaras produziam aqui no nosso país há muito tempo, atrás, como diz aqui no texto. Localizada no estado do Pará, região norte do Brasil, Marajó é a maior ilha fluviomarinha do mundo, cercada pelos rios Amazonas e Tocantins e pelo Oceano Atlântico. Acredita-se que as fases arqueológicas da ilha de Marajó foram 5, correspondendo cada uma a diferentes níveis de ocupação e a diferentes culturas instaladas na região. Aranatuba, Mangueiras, Formiga, Marajoara e Aruã é o nome de cada um desses 5 períodos. Tal produção revela detalhes sobre a vida e os costumes dos antigos povos da Amazônia. Os marajoaras faziam vasilhas, chocalhos, machados, potes, urnas funerárias, estatuetas, apitos, bonecas para as crianças, cachimbo, porta-veneno para as flechas, além de curiosas tangas de cerâmica. Um tapa-sexo usado para cobrir as genitálias das mulheres, talvez as únicas, mas só na América, em todo o mundo. Não só na América, mas em todo o mundo. Então, com essa cerâmica, com a prática dessa cerâmica, eles faziam muitas coisas. E eram sempre objetos que eram utilizados no seu dia a dia, que tinham uma função específica. Armazenar alguma coisa. Então, a gente chama de utensílios utilitários. A arte marajoara, ora caracteriza-se pelo zoomorfismo, que era a representação de animais, ou antropomorfismo, que era a representação do homem ou parte dele, bem como a mistura das duas formas, o antropozoformismo. Animais como serpentes, lagartos, jacarés, escorpiões e tartarugas estão estilizados em formas de espirais, triângulos, retângulos, círculos concêntricos, ondas e etc. em técnicas variadas. Então eles desenhavam animais, mas também a si mesmos, desenhavam também os seres humanos, os homens, naquilo que eles desenvolviam como objeto utilitário. Para aumentar a durabilidade do barro, agregavam-se outras substâncias minerais ou vegetais, como as cinzas de cascas de árvore e ossos, pó de pedra e concha, além do cauixi, uma esponja silicose que recobre a raiz de algumas árvores. A civilização marajoara não deixou cidades nem obras de arquitetura para a posteridade, mas, por outro lado, legou uma cerimônia capaz de reconstituir a sua história. Então a gente não sabe certinho como que era, não tem nenhum registro sobre como era essa civilização, as casas, o modo de vida deles. O que a gente sabe é aquilo que foi encontrado através de escavações, de pesquisas, com relação à própria arte e à cerâmica deles. Louças e outros objetos, como enfeites e peças de decoração dos antigos povos de Marajó,
são exemplos da riqueza cultural dos ancestrais dos povos nativos da área, dado pelo comercial que a arte marajoara despertou por volta dos meados do século XX. Hoje em dia, muitos dos moradores locais da ilha se dedicam a produzir réplicas de várias peças, especialmente os vasos, vendidos a um bom preço a turistas. Então, hoje em dia ainda se faz esses vasos, mas são réplicas, são cópias daquilo que foi encontrado nessas escavações, que foi feito há muito tempo atrás pelos indígenas da ilha. Então, aqui tem, nessa primeira imagem, né, as réplicas. Percebe que parece bem novo, né, invernizado. E aqui, nessa imagem e nessa outra aqui de baixo, já são imagens originais, dos objetos originais que eles fizeram, que foi encontrado na ilha, desde muito tempo. Aqui eu deixei um mapa para vocês perceberem onde que fica a Ilha do Marajó. Então, aqui do lado esquerdo tem todo o Brasil, dividido pelos estados, e esse estado que está verde, circuladinho pela linha pontilhada, é o Pará. E bem ali em cima, ali naquela beiradinha do Pará, você percebe que tem uma ilhazinha. É essa ilha, a Ilha do Marajó. Tá bom? Aqui embaixo eu deixei alguns vídeos. Eles são um pouquinho longos, tem uns 10 minutinhos, os dois primeiros, e o segundo é mais curtinho. O terceiro é mais curtinho. São vídeos longos, mas eles valem muito a pena, porque eles vão falar bastante sobre a cultura marajoara no primeiro, e no segundo vai falar sobre a história dos africanos que vieram para o Brasil. É muito interessante esses vídeos, tá? Eles falam de uma forma bem simples, bem descolada, bem legal, para vocês entenderem bem sobre todo esse assunto e esses aspectos culturais, tá bom? Que estão presentes ainda hoje no nosso cotidiano, em que a gente precisa valorizar. E esse outro que é mais curtinho é um videozinho da Turma da Mônica que vai explicar o que é miscigenação. Tá bom? E aí aqui embaixo tem a atividade. Essa atividade que tem aqui é igualzinha à atividade que tem na apostila. Então você pode responder aqui, enviar para a professora, ou você pode responder na apostila, tirar uma foto desde que a letra esteja bem legível, conseguir entender, enxergar a foto, a imagem e entender o que você respondeu, tá bom? Aí tira uma foto e envia para a professora. Vamos praticar. 1. Primeira pergunta. Quem são os povos originários do Brasil? Quais são os povos que estavam primeiro aqui no Brasil, né? Explique as suas respostas com as suas próprias palavras. Então, quem tiver dúvida, volta no texto, vê os dois vídeos, os dois primeiros, e que lá vai falar tudo bem bonitinho para vocês poderem colocar aqui com as palavras de vocês. 2. Faça um desenho representando esses povos. Use uma folha separada. Você pode postar essa atividade no Google Education ou postar nas suas redes sociais com a hashtag Trilhas em Casa. E aí você envia a foto desse seu desenho. Então, o seu desenho que você vai fazer aqui é fazer um desenho de todos esses povos que fizeram do Brasil o que ele é hoje, né? De todas as pessoas que vieram para cá e trouxeram essa diversidade cultural, tá bom? Faz as duas partes da atividade e envia para a professora. Qualquer dúvida, estou por aqui. Boa atividade.